Olá pessoas, aqui é a Marcela do Lavanda Tarô. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. A leitura de hoje é para a gente ver o que essa pessoa está precisando dizer para você hoje, né? Talvez algo que ela gostaria de dizer ou não está tendo oportunidade de dizer, a gente pode descobrir por aqui, tá? É uma leitura coletiva, então você precisa ter em mente que nem todas as informações dadas são referentes ao seu caso, então você tem que absorver só aquilo que combina com a sua situação, porque são muitas pessoas assistindo, tá? Então, tem informações que são para você, referentes à sua situação, e outras não, tá? Nós temos duas opções, a primeira é o diamante azul e a segunda é o diamante roxo. Você mentaliza a pessoa, escolhe a sua opção, eu também vou me concentrar. Gratidão. Vamos ao primeiro grupo. Grupo 1, diamante azul. O que essa pessoa precisa te dizer hoje? Consumentes 1. O que essa pessoa precisa dizer para o consumente 1 hoje? Consumentes 1. Cinco de copas, essa pessoa se sente arrependida por alguma coisa. Alguma coisa importante que foi feita, ou alguma ação que ela não teve em relação à situação de vocês, ela sente arrependimento aqui. Se arrepende de ter te magoado. 3 de espadas. Uma carta de coração extremamente ferido, né? A própria carta já mostra, né? São 3 apunhaladas no coração. Então, muita mágoa, muita decepção. Dois de copas. Essa pessoa, ela tem um entendimento de que vocês eram perfeitos, né? Então, não sei se vocês estão juntos ou se vocês já se afastaram já tem algum tempo, né? O 2 de copas, ele fala desse amor compartilhado e dessas duas pessoas que dão super certo juntas, né? Que combinam, né? O par perfeito uma da outra. Então, assim, é como se ela se arrependesse de ter ferido o par perfeito dela, né? Talvez ela tenha demorado para ter a percepção de que vocês eram tudo isso, né? Porque um 2 de copas é coisa pra caramba. E talvez ela não tenha percebido isso na época, ou não tenha valorizado, ou tenha acontecido alguma coisa entre vocês que estremeceu a interação de vocês, mas hoje ela tem um entendimento de que o que vocês tinham era muito especial, de que dificilmente ela vai ter isso com alguém, com alguma outra pessoa, porque nessa carta aqui são 3 taças derramadas e 2 em pé, né? Então a gente tem 2 de copas 2 vezes na mesa. Então essa pessoa tem um entendimento, assim, eu não sei que mal-estar que ficou entre vocês, né? Mas
que você foi a pessoa mais importante. De todas as pessoas com quem ela se relacionou, você foi a que mais ofereceu completude, né? E essa conexão forte de um 2 de copas. E ela tem um arrependimento, ela gostaria de te dizer que ela se arrepende de ter ferido você, que era uma pessoa que talvez fosse para ficar na vida dela, talvez fosse a pessoa certa, né? Uma pessoa com quem? Que tinha um grande amor por ela e por quem ela também tinha um grande amor, tá? Então é como se você não merecesse aquilo que você passou. O 2 de paus, essa pessoa aqui, ela não sabia muito bem o que fazer a respeito da situação de vocês, né? Ela tinha dúvidas de qual caminho tomar. Eu sinto que essa pessoa, hoje, ela tem um desejo de falar para você isso que eu tô te falando aqui, tá? Ela só não sabe como fazer isso. A gente vê isso na própria carta. Você vê que ele tá sussurrando no ouvido dela, né? É como se ele estivesse contando alguma coisa para ela, um segredo, né? Então, é como se essa pessoa quisesse dizer para você isso realmente, né? Então não é uma coisa que está distante do pensamento dela. Ela realmente gostaria de ter uma oportunidade ou tomar uma decisão, uma atitude de chegar até você e dizer para você que ela se arrepende do mal que ela lhe fez, porque vocês eram muito legais juntos, né? Era muito bom, de repente ela teve outras experiências depois de você e ninguém se comparou, né? Aquilo que você ofereceu, o sentimento que foi trocado naquela interação. Então, aqui ela não sabia muito bem o que fazer com todo esse sentimento na época que vocês estavam juntos. Ela não sabia, tá? Que caminho seguir. Então, eu não sei se ela tinha, se vocês tinham diferenças, se vocês tinham distância, se essa pessoa tinha uma outra relação. Então, alguma coisa competia com você no sentido da tomada de decisão. Então, na hora de decidir pelo 2 de copas, ela não tomou a decisão pelo 2 de copas. Ela decidiu ou por não fazer nada, ficar parada, né? Pode ser uma falta de atitude, ou decidiu pela outra coisa, que eu não sei o que que é, né? Ela achou que ela estava tomando a decisão certa. Você vê que ela está com o mundo na mão, né? Então, tipo, a decisão que eu tomar vai ter que ser a decisão certa. E quando ela tomou a decisão de ou abandonar ou não investir naquilo que vocês tinham, abrir mão de alguma forma daquilo que vocês tinham, ela achou que ela estava fazendo certo. Mas hoje ela se arrepende, né? Então, quando ela não se posicionou, ela não estava conseguindo decidir, então, de repente, você, né, cobrou de alguma forma, pediu para que ela se posicionasse, ela não conseguiu fazer isso. Hoje ela se arrepende de não ter agido a favor desse 2 de copas, né? Então, me parece que essa pessoa está tendo outras experiências que não se comparam ao que ela teve efetivamente com você, né? E ela sabe que lhe fez muito mal e que você não era merecedor ou merecedora disso porque você entregava muito amor. 2 de copas, né? São 2 copas, né? Então você oferecia a sua, ele ou ela oferecia a dela. Então havia uma troca afetiva positiva, tá? Para quem essa pessoa tomou uma decisão de se afastar, ou uma decisão de optar por outra situação ou por outra coisa, ela se arrepende da decisão tomada, mas ela gostaria que você soubesse que quando ela tomou a decisão, ela achou que ela estava fazendo certo, tá? Mas ela estava enganada, porque hoje tem arrependimento, tá? Além de que ela sente um pesar de saber, de ter a consciência de que a decisão que ela tomou, além de não ter sido a correta, te fez muito mal. Né? Alguém que só oferecia amor a ele ou a ela, né? Então é como se fosse injusto. Aqui me parece que essa pessoa ainda tem intenção de um dia falar isso para você. Não sei, vamos ver se sai alguma carta aqui de bloqueio.
Nada, essa é uma carta ótima, Rei de Paus. É uma pessoa que tem um poder pessoal exagerado também, igual a Rainha de Paus, né? Costuma fazer aquilo que dá na telha, não pensa muito antes de agir, né? Aqui essa pessoa ela pode ter sido impulsiva demais nessa situação, ter cortado essa situação, né? Ou ter dado um checkmate no sentido de falar, ó, você tá querendo me forçar a agir, tá querendo me forçar a tomar decisão, eu faço o que eu quero, né? Eu faço o que eu quero, eu sou uma pessoa que eu tenho um poder pessoal elevado. Ninguém vai mandar em mim, eu vou fazer aquilo que eu achar que devo fazer, tá? Então, quando ela é solicitada em se posicionar, ou ela não fez nada, ou ela se posicionou fazendo aquilo que ela achou que era o certo para ela, provavelmente, porque uma das características negativas do Rei de Paus é um possível egoísmo, né? Uma pessoa que só faz aquilo que quer, geralmente passa por cima do outro, né? Não é uma pessoa assim muito paciente com o tempo do outro. Então, quando ela quer, ela vai lá e faz, impulsiva. Então, ela gostaria que você soubesse que essa forma dela de agir, essa impulsividade, essa coisa de repente, falar as coisas sem pensar, agir sem estar projetando muitas consequências daquilo, né? Ela se arrepende de ter sido dessa forma com relação a você, tá? Ela, não sei, talvez tenha se sentido pressionada a decidir alguma coisa, ou a se posicionar, ou a seguir um determinado caminho, e ela é uma pessoa de personalidade forte e não gosta desse tipo de pressão, e de repente ela pode ter agido no sentido de fazer o que ela achava melhor, mas isso pode ter te ferido gravemente, né? E aí aquela coisa, não pensa muito nas consequências, eu só vou ver a consequência disso depois que já tá feito, tá? E o Rei de Paus é um rei obstinado, né? Ele não é covarde, pelo contrário, né? Corre muito atrás do que quer, por isso que eu sinto que essa pessoa, ela tem uma real vontade, tá? De conversar realmente com você sobre isso que eu tô falando aqui para você. Um dia, talvez você escute isso dessa pessoa, ainda sai a carta do julgamento. Quer dizer, essa pessoa, ela tem um interesse ou de retornar um contato, ou de voltar para sua vida, reaparecer na sua vida. Então, existe, assim, uma grande possibilidade dessa pessoa reaparecer na sua vida. Se vocês ainda estão juntos, ela quer ressuscitar a relação, né? Talvez se abrindo e conversando sobre isso aqui. Vai ser, para quem está afastado, vai ser surpreendente, assim. Você vai ser surpreendido com uma atitude impulsiva dessa pessoa de te procurar e falar tudo isso. Falar que ela sente muito, né, por ter te magoado ou ter te ferido de alguma forma, né? Aqui tem uma intenção real de procura, tá? De retorno, uma intenção real de resolver as coisas, tá? E ela também se julga de alguma forma errada por ter te magoado, é o que eu falei. Tem uma sensação de injustiça, tá? De injustiça. Dela achar que ela foi muito ruim por ter ferido você, que era uma pessoa que ofereceu tudo de bom afetivamente para ela. Inclusive, se vocês não tiveram algo por muito tempo, o potencial era muito grande. Ela acredita nisso, né? Ela acredita nisso. Então, talvez depois que essa pessoa seguiu a vida dela, essa pessoa que provavelmente seguiu o Rei de Paus, né? Não ficou parada choramingando, né? Foi seguir a vida, foi conhecer outras pessoas e ali meio que cai a ficha, né? Da importância daquilo que foi vivido com você, tá? E aí o julgamento também entra nisso. Ah, eu não fui capaz de enxergar, né? A beleza daquilo que estava sendo vivido, a importância daquilo, e agora eu enxergo, né? Poxa, como eu fui bobo, como eu fui irresponsável, né? Aí pesa a consciência. Meu Deus, 10 de ouros. Essa pessoa acha
hoje, tá? Ela gostaria de dizer para você, essa pessoa realmente, ela não teve sorte depois que ela saiu da sua vida. Ela não teve nenhuma sorte, tá? Porque assim, ela enxerga um casamento com você, ela enxerga uma vida inteira, ela enxerga uma solidez, ela gostaria de te dizer isso. Muito, tá? E até agora eu não vejo nada que bloqueie, pelo contrário, tá? Não vejo nada que bloqueie isso. É bem capaz dessa pessoa realmente, em algum momento, quando você já não estiver esperando mais, essa pessoa te procurar para te falar tudo isso. Tem um grande potencial disso acontecer. De dizer para você que você é tudo de bom, dizer para você do seu valor, da importância que você tem para ele ou para ela. Para algumas pessoas, que o casamento de vocês, que essa pessoa desgastou, hoje ela enxerga a importância da relação que vocês tinham, o casamento que vocês tinham, ou do potencial de viver uma relação para o resto da vida, né? Um 10 de ouros. Então, essa prosperidade afetiva, essa pessoa só enxerga com você. Ah, tá com uma outra pessoa, mas ela só acha que ela seria feliz, né? Vivendo uma relação para a vida inteira com você. Ela pode até estar com outras pessoas, mas essas outras pessoas, elas são tapa-buraco, tá? Não são pessoas com quem ela enxerga uma felicidade, uma realização, sabe? Aquela realização de você estar com alguém que se ama, você crescer junto, você ter família, você construir alguma coisa com alguém. É isso que fala o 10 de ouros, tá? Uma vida concreta com o outro, tá? De muito valor, porque são 10 moedas. Então, assim, ela pode até estar com alguém, vivendo alguma coisa mais ou menos, né? Mas na cabeça dela, essa prosperidade, essa realização afetiva ou seria com você, ou foi com você, e ela com atitudes dela, talvez impulsivas, né, ou talvez egoístas, ela pode ter estragado isso e ela se arrepende profundamente. Ela sabe que ela causou muita dor nessa situação, muita decepção, né? Talvez você não esperasse um rei, de repente uma pessoa que já tem mais idade, né? Aí você fica, gente, não é possível, eu não esperava, né, que essa pessoa fosse fazer isso, né? Comigo, esperava mais maturidade. Você pode ter sido muito pego de surpresa, né? Pelas atitudes inconsequentes dessa pessoa que não correspondiam, né? A visão que você tinha dela, você não esperava, né? Então você foi pego de surpresa, entregando tudo e essa pessoa desgastando a relação. Então, saudade, arrependimento, 4 de copas. Essa pessoa aqui, ela, insisto, essa pessoa, ela bem provável que ela tenha seguido a vida dela, é bem provável que ela tenha conhecido outras pessoas, tá? O 4 de copas fala do tédio afetivo, tá? Então, ela pode ter conhecido outras pessoas até bacanas, mas nenhuma delas é você. Não adianta, tá? Então, ela diria isso para você, que planejar, por exemplo, ter casamento com filha com você, planejar viver junto com você, enxergar uma vida inteira junto com você, enxergar um amor de verdade com você, ela pode estar ficando com Deus e o mundo, ela pode estar vivendo uma outra relação, ela está entediada afetivamente hoje. Entediada, porque você é essa copa aqui que não está disponível, tá? A copa que ela não tem, ela se arrepende de ter perdido, tá? Se arrepende. Ela derruba as 3 copas, mas o 2 de copas ainda está ali na carta. Então essa pessoa, de alguma forma, ela ainda ama você, ou ela ainda, né, acredita ou projeta que um 2 de copas não se perde, né? Talvez você ainda goste dela, talvez ela te procure ainda para te questionar se você ainda sente amor, se você ainda tem planos, se você a aceitaria de volta, né? Ela ressuscitar na sua vida, né? Então aqui tem um grande potencial, não tem assim nenhuma carta que embarrere esse rei de paus de tomar uma ação na sua direção, só que assim, eu não acho que você deve esperar, porque você vai ser surpreendido, tá?
Talvez quando essa pessoa estiver no limite dela, de tédio, né? De estar sem você, de repente ela age, tá? Recado consulente 1. O que mais que ela te diria? Tenho atitudes manipuladoras, aí tem a questão, né, do egoísmo. Pode ter agido com você de uma forma que você não merecia. Me passa muito isso, a injustiça, né? Você é fascinante. Tudo tem o seu tempo. Aí é o 2 de paus, né? Então, assim, essa pessoa, eu sinto que ela intenciona te procurar para te dizer realmente isso aqui, tudo que saiu, tá? Mas talvez não seja o momento dela. É o que eu tô falando, ela vai chegar no limite dela de arrependimento, de falta, de saudade para ela poder agir, tá? Ela não vai agir, nesse caso, para retornar, para conversar, ela não vai querer ser imprudente como ela foi quando ela finalizou as coisas ou quando ela estragou as coisas de alguma forma, tá? Você ainda me ama? Essa pessoa enxerga muito sentimento e, né, são 2 cartas que mostram 2 copas, tá? Então ainda há um questionamento dela, se ainda há sentimento da sua parte, se ainda há possibilidades de realmente resolver isso de alguma forma. Essa pessoa aqui ainda vai te procurar, tá bom? Vamos para a segunda leitura. Vamos para o grupo 2. Diamante roxo. Consulente 2. Essa pessoa precisa dizer para o consulente 2 hoje. Essa pessoa precisa dizer para o consulente 2 hoje. Oito de ouros. Pode estar trabalhando muito, cuidando da própria vida, dos próprios projetos. Talvez seja uma explicação do que ela não te ligou hoje, né? Não te procurou. Tá enrolada com as próprias coisas. O 3 de paus aqui, os projetos, os planejamentos futuros, o olhar adiante, tá? Aqui me parece uma explicação do porquê que essa pessoa não investiu em algo com você, tá? É o primeiro caso. Essa pessoa aqui está muito voltada para os próprios projetos. E o 8 de ouros é uma carta sempre individual, né? Nos decks tradicionais, a pessoa trabalhando com afinco, né? Na produção daquelas moedas. Geralmente o projeto é a produção das moedas. Então, assim, ela trabalhando por ela mesma, né? Em ganhar dinheiro, em melhorar, em estudar, em passar em concurso, seja lá o que for, pagar as dívidas, né? Em cuidar da família. Então, assim, essa pessoa, ela talvez queira dizer para você que no momento que vocês se conheceram, ou hoje, se isso está acontecendo hoje, ela estava num momento muito individual da vida dela, onde ela já tinha planos traçados para ela que ela estava tentando botar em prática, né? Então, talvez planos individuais, talvez não tivesse passando na cabeça dela naquele momento viver algo a 2, tá? Esse não fosse o plano. Talvez ela quisesse isso para muito depois. Mais para frente, quem sabe, né? Quando eu tiver estabilizado, quando eu tiver com emprego. Tem pessoas que são assim, né? A vida dela se move por etapas, né? Quando eu estiver trabalhando, quem sabe, né? Então, talvez isso seja uma explicação para muitas pessoas aqui do porquê que essa pessoa, de repente, não se fixou na sua vida, tá? Vamos ver o que mais.
Olha só. Outro rei de paus. É uma pessoa meio egóicazinha. Ainda sai o leão aqui, né? Olhando para ele. Então, uma pessoa que talvez, né, um rei, vou falar a mesma coisa que eu vi e que eu vejo sempre, né? Você vê que esse rei, ele é até meio grisalho, não sei se dá para ver, né? Até a barba é meio grisalha. Então, de repente é uma pessoa que acha, né, que já devia estar com a vida mais organizada do que ela está nesse momento, né? Já tem uma certa idade, ou já está formada há muito tempo, ou tem responsabilidades que exigem dela um pouco mais de estabilidade na vida, e uma pessoa individualista, né, que faz as coisas que quer fazer, não tem uma tendência de planejar muito aquilo que faz, é muito impulsiva, faz as coisas né, que dão na cabeça, vai lá e faz e acabou, não mede muito as consequências. Então, uma pessoa que talvez, para alguns casos, já esteja sentindo assim, não, eu agora eu tenho que me focar em mim, porque eu já não tenho mais idade, né, para ficar só pensando em farra, em estar por aí. De repente eu tenho que me focar nas minhas coisas, planejar melhor o meu futuro, as coisas que eu vou fazer, e sozinha, né? Fazer aquilo que eu acho que eu devo fazer com bastante poder pessoal, bastante iniciativa, né? Que é uma característica do rei de paus, mas se ele erra a mão, ele pode se tornar uma pessoa egoísta, né? Então, aqui o tempo todo me parece que a leitura tem mostrado individualismo, né? A pessoa vivendo um momento individualista da vida dela, tá? Talvez não estando preparada para viver algo a dois. E aquilo que incomodava ela e que ela sentia que tinha que se focar para desenvolver, tá? Tinha um pouco a ver com o ego dela, né? Então, assim, eu tenho que ganhar melhor porque todo mundo que se formou junto comigo já ganha mais do que eu e eu ainda tô cheio de dívida, né? Então, tem um pouco a ver com a vaidade, né? Ela se comparar com outras pessoas ou ela se comparar com o padrão da sociedade, né? Eu na minha idade já era para eu estar, já para ser chefe, né? Então, tem como se estivesse pesando um pouco nesse momento de vida dessa pessoa, essa questão dela se focar nas próprias coisas, né? Então, mais para o futuro, aí sim ter uma família, jogar isso para depois, né? O 10 de ouro. Se vocês eram um triângulo amoroso, essa pessoa, ela estava focada na família dela. Ela estava vivendo momentos com você em que ela estava extremamente feliz, apaixonada, satisfeita, porém ela não tinha um planejamento futuro de abandonar a estabilidade ou a estrutura que ela tinha para oferecer algo melhor a você, né? Talvez ela dissesse que tinha, talvez ela até planejasse isso dentro dela, mas a dedicação dela à família era muito grande. E você devia perceber isso. Se você era a terceira parte do triângulo, né? Essa pessoa era muito envolvente, né? Apaixonante, é um rei apaixonante, né? Então, é muito difícil de não ceder, você se apaixonou, se entregou, só que talvez você tenha esperado algo mais, né? Que essa pessoa não sentia condições de oferecer. A dedicação dela era a família, tá? Para as pessoas que não eram triângulo, ela estava no momento em que ela estava enxergando o foco dela todo na questão de vida dela, para depois enxergar uma dupla, para depois enxergar 10 moedas de prosperidade. Então depois que eu estiver bem financeiramente, aí dá para eu ter uma relação, aí dá para eu casar, aí dá para, né, pensar em juntar, né, juntar a vida com a vida de outra pessoa. Então, assim, é como se o 10 de ouros fosse um planejamento distante, né? Que ela tem, mas que não era o momento dela de botar em prática, tá? Na cabeça dessa pessoa, talvez, para ela ter
uma relação feliz com alguém, talvez ela precisasse estar mais estabilizada financeiramente, tá? Para algumas pessoas é objetivamente isso, tá? Aí caíram muitos, não vou aceitar. Era a carta da estrela. Então, né, se a gente for considerar, essa pessoa tem uma esperança de realmente resolver a vida dela, né? Ah, um dia, quem sabe, eu resolvo tudo isso e aí eu fico pronto ou pronta para viver algo com alguém, né? O 8 de espadas, essa pessoa é uma pessoa sabotadora. Aqui tem muito medo de investir em algo mais firme sem estar preparada para isso. A pessoa não se sente hoje, se vocês estão tendo problemas, ou se na época que vocês estavam interagindo, vocês tiveram problemas e se afastaram, essa pessoa não estava se sentindo pronta para viver uma relação. Ela tem medo de casamento, medo de relacionamento, medo de planejar o futuro com alguém, tá? Talvez seja uma pessoa traumatizada aí do casamento dos pais, tenha vivido numa família muito complicada, então ela pode ter se traumatizado muito com essa questão familiar, né? Aquela coisa, minha mãe esculhambava meu pai porque meu pai não botava dinheiro em casa, né? Coisas desse tipo. Então, só de pensar em viver uma relação sem estar estabilizado para isso, ou pronto para isso, já causava pânico nessa pessoa, né? E é uma carta de trava. Então, era uma pessoa que boicota, ela sabota qualquer possibilidade. O mais importante aqui é você ter o entendimento de que a leitura é em relação a você. Então, assim, sim, essa pessoa enxergava prosperidade com você, tá? Mas não era o momento dela. E o nível de prosperidade que ela enxergava em você dava medo nela, quer dizer, era gatilho para os medos que ela tinha ou para os traumas que ela tinha, né? Então, aqui você esperou mais atitude dessa pessoa, você ficou decepcionado, né? Porque um rei de paus, quando você conheceu essa pessoa, uma pessoa com poder pessoal extremo, né? Você não, agora vai, agora, né? Eu encontrei a pessoa da minha vida, agora a gente vai viver a relação que a gente quer, essa pessoa vai lutar pela gente, né? E no final das contas era um rei de paus travado, traumatizado, sabotador, né? Então aqui houve uma decepção nesse sentido. Você esperava mais dessa pessoa, mais atitude, né? E isso não aconteceu. Na realidade, ela acabou se mostrando uma pessoa bastante covarde para viver algo mais sólido, né? Assim, duradouro, digamos. Eu não tô pronto, eu não tô pronto, não tô pronta, né? Minha nossa, carta dos enamorados. Você tem dúvida de que essa pessoa é apaixonada por você? Vocês eram muito apaixonados um pelo outro, são apaixonados um pelo outro. Essa pessoa gostaria que você soubesse que ela tinha planos futuros com você. Ela é muito apaixonada por você ou era muito apaixonada por você. Só que assim, para ela é muito difícil concretizar tamanha solidez. É uma pessoa que está muito acostumada a ser movida pelo impulso, tá? Pela paixão. Ela é uma pessoa assim, intensa, né? Então, para ela esfriar, se acalmar, aterrar, né? Ter atitudes estáveis é um pouco mais complicado, o que não significa que ela não visse a conexão de vocês ou que ela não fosse apaixonada por vocês. Essa pessoa aqui, ela queria que você tivesse o entendimento que, sim, ela enxergava um futuro com você, mas talvez não fosse o momento dela ali. E se isso está acontecendo agora, ela enxerga um futuro com você, mas agora não é o momento dela de concretizar isso, tá? Ela tem coisas dela que ela precisa se dedicar, que de alguma forma, se isso não estiver pronto, ela acha que esse 10 de ouros pode dar errado, tá? Então tem a ver com o ego dela, tem a ver com o medo que ela tem de investir, tá?
não tem a ver com o que ela sente por você, ou não tinha a ver com o que ela sentia por você na época, tá? Ah, essa pessoa não investiu em mim porque não gostava de mim. Engano seu. Ela gostava muito de você, tá? Só que ela tinha os planos dela e que talvez ela não quis modificar naquela época os planos para não adiantar, teve medo de adiantar a solidez das coisas, né? Aqui eu sinto que realmente você esperou mais dessa pessoa, você ficou decepcionado, né, com o que ela apresentou. A maturidade, né? Aqui, ó, Pajem de Copas. Foi isso que ela acabou sendo para você, né? Você enxergou um rei de paus, poder pessoal elevadíssimo, aquela pessoa trabalhadora, né? Dedicada, que não nega fogo para trabalho, né? Corre atrás daquilo que quer, é uma pessoa admirável, né? No dia a dia dela, no trabalho, é uma pessoa admirável, né? Encantadora. Você deve ter se apaixonado realmente por essa pessoa quando você a conheceu. E no final das contas, ela era uma criança, né? Na questão afetiva, um pajem de copas, né? Ela se mostra uma criança amedrontada, uma criança traumatizada, uma pessoa que tem atitudes imaturas e infantis para entregar o sentimento, né? Então, a intensidade do fogo aqui era grande, né? Se vocês não tinham contato físico, essa pessoa tinha loucura para ter alguma coisa com você, para concretizar isso, né? E se vocês tinham contato físico, era muito bom, era muito intenso, né? E ela também gostava de você, é um pajem de copas. Só que ela tem as dificuldades afetivas dela. Talvez ela, é o que eu falei, ela setorize a vida dela, né? Ah, eu não posso ter isso enquanto eu não tiver isso, né? Ela não consegue se dedicar às coisas de forma concomitante. Então aqui ela foi muito imatura para entregar para você aquilo que ela sentia. Ela pode ter sexualizado muito a interação, inclusive, né? Você esperava mais dessa pessoa realmente. É boba, afetivamente falando, né? Medrosa. Né? Nunca era a hora, não era o momento. Coisa, né? Mas ela gostaria que você soubesse que ela tá entediada. A intensidade do que vocês tinham é o que eu falei, tá? Não se engane, né? De ficar repetindo para você mesmo, essa pessoa nunca gostou de mim, essa pessoa nunca sentiu atração, essa pessoa nunca teve sentimentos. Isso não é verdade, tá? Essa pessoa, ela, nesse momento, ela tá entediada, afetivamente falando. Se vocês não estão juntos, ou se a relação tá muito esquisita, ela tá sentindo falta do que era, que ela tem intensidade anterior, tá? Ela se seguiu a vida dela, não encontrou em nenhuma outra pessoa essa intensidade que tinha com você, né? Essa coisa forte, que inclusive gera dúvida, né? Gera medo de tomar uma atitude. Tipo, eu gosto tanto, mas será que é isso mesmo, né? Será que é só fogo de palha? Então, ela hoje, ela sente falta dessa intensidade. Era mais do que fogo, né? Havia planos e esses planos podiam ter sido concretizados se essa pessoa tivesse se sentido preparada para viver isso a tempo. É isso que me passa aqui, né? Ela foi muito boba, muito imatura emocionalmente para reconhecer o nível de importância dessa interação, além do físico, né? E viver isso com intensidade. Aí hoje ela fica aqui pensando, poxa, bem que eu podia ter aberto uma exceção e ter investido no Consulente 2, né? Fui querer ganhar dinheiro antes, se bobear, até agora não ganhou dinheiro e também tá sem amor e tá sem dinheiro, né? Então, assim, tem uma questão de saudade e de arrependimento pela decisão tomada, né? Teve medo de investir e não dá conta de um 10 de ouros com você, e aí se isso ficou estranho, ou se isso terminou, hoje
ela sente que as possibilidades que ela tem ao redor dela não chegam aos seus pés, né? Mais uma vez, é uma pessoa que enxerga um 10 de ouros com você, tá? Então, assim, você não se iludiu com relação ao que você viveu com essa pessoa, o que ela sentia por você. Ela pode não ter, naquele momento, investido naquilo, mas não significa que ela não gostasse de você, tá? Consulente 2, né? Quer dizer, ela mesma se sente boba, né? Poxa, eu devia ter oferecido mais. Devia ter me aberto. Ou devia ter falado do que eu estava sentindo, ao invés de terminar, ou ao invés de fugir, né? Eu devia ter falado, né? Mas eu sou uma pessoa imatura. Emocionalmente, eu tenho medo de viver algo mais profundo, né? E aí agora eu perco uma conexão de grande importância, porque quis protelar, né? Somente 2. O que mais que essa pessoa tem para dizer? Vamos conversar. Página de copas. Aqui também, apesar dessa carta aqui ser uma carta extremamente bloqueadora, o 8 de espadas, todas as outras cartas são cartas que não bloqueiam uma ação dessa pessoa. Essa pessoa ela tem muito medo de procurar você para conversar. Ela tem uma trave emocional importante. É quase um menino, uma menina, afetivamente falando, né? É bem bobo. Então, as atitudes do cotidiano e do ego dessa pessoa não correspondem à imaturidade afetiva dela, né? Então, aqui tinha muita coisa que essa pessoa podia ter falado para você e ela não te falou, tá? Mas ela sente medo de falar. Aqui eu não vejo, assim, um grande potencial dessa pessoa te procurar para conversar sobre isso. Não vejo, tá? Uma só. Sou orgulhoso e teimoso. Esse leão aqui já diz isso, né? Então, uma certa dificuldade até de admitir, por isso que eu tô falando. Faltou diálogo, né? Quando ela sentiu toda essa pressão dentro dela, ela devia ter conversado com você. Não ter fugido, não ter terminado, não ter estragado as coisas, tá? Mas é uma pessoa egóica, tá? É difícil para ela admitir as coisas. Ah, mas tá bem sem você? Não, não tá, mas, entendeu? Vai admitir? Difícil, tá? Sinto saudades, tá? Ninguém sabia. Acha bem que vai encontrar uma conexão desse tipo aqui em qualquer lugar? Não vai, né? Não é assim que acontece. Não quero te perder. Aqui essa pessoa me parece assim, meio que esperando um posicionamento seu, uma atitude sua, tá? Não pense que essa pessoa não projetou coisas com você, ela projetou. Ela nesse momento, ela inclusive sente saudade. Inclusive, para esquecer da saudade que ela sente, ela trabalha, estuda, né? Se foca nas próprias coisas, mas é uma pessoa que tem o emocional muito imaturo, tá? Muito movida pelo ego aqui, ela não tem tanta abertura para falar daquilo que ela sente, tá? Bem travadinha, mas aqui tem sentimento, tá bom? Então essas foram as leituras de hoje, espero ter colaborado com vocês de alguma forma, um grande beijo e até a próxima.